Oi pessoal, hoje mais uma vez a gente segue a leitura da Odisseia do Homero com o canto 17. E lembrando que para quem quiser assistir aos vídeos anteriores dessa série e também aos próximos, aqui na descrição desse vídeo tem o link da playlist da Odisseia. No canto anterior, o canto 16, a gente acompanhou Odisseu, que estava disfarçado como um velhinho mendigo, revelando a verdadeira identidade para o filho, Telêmaco. Odisseu faz essa revelação na casa do porqueiro Eumeu, mas no momento em que ele conta sobre a verdadeira identidade, Eumeu não estava na casa, porque ele tinha ido até o palácio conversar com Penélope, e Odisseu aproveitou esse momento a sós com o filho para revelar então a verdadeira identidade. E o canto de hoje, o canto 17, começa logo na manhã seguinte, com o Telêmaco anunciando que ele iria até o palácio para falar com a mãe, Penélope, para que ela se acalmasse e parasse de chorar, já que ela estava muito aflita com a viagem que Telêmaco tinha feito para Pilo e para Esparta, como a gente acompanhou lá no início da Odisseia. E Telêmaco também pede para que Eumeu levasse o velhinho até a cidade para que ele pudesse mendigar, lembrando que Eumeu não sabia que aquele velhinho era Odisseu disfarçado, e Odisseu e o filho combinam de não contar essa informação para ninguém, para que essa informação não vazasse e não atrapalhasse os planos de vingança que eles tinham contra os pretendentes. Telêmaco então parte em direção ao palácio e no caminho ele fica pensando sobre como ele se vingaria dos pretendentes, e quando ele chega no palácio, a primeira pessoa que ele encontra é a escrava Euricleia, que tinha ajudado ele com os mantimentos para a viagem, como a gente acompanhou lá no canto 2. Euricleia tinha muito afeto por Telêmaco, porque tinha ajudado na criação dele, e fica muito contente de rever o rapaz e abraça e beija ele. E a mãe de Telêmaco, Penélope, também fica imensamente feliz em rever o filho e também beija e abraça Telêmaco, cheia de emoção. Penélope diz que tinha chegado a pensar que nunca mais conseguiria ver Telêmaco por conta dessa viagem extremamente perigosa que o filho tinha feito para Pilo e para Esparta, como a gente acompanhou lá no início da Odisseia, e pede para que Telêmaco conte como tinha sido então essa viagem. Telêmaco pede para que a mãe deixasse as tristezas de lado, afinal ele tinha conseguido voltar em segurança, embora ele tivesse escapado da morte por pouco, e também pede para que a mãe e as criadas fossem até o quarto para prometer hecatombes para os deuses caso ele conseguisse se vingar dos pretendentes. Telêmaco então diz para a mãe que ele iria até a Ágora para chamar o estrangeiro Teoclímeno para vir para o palácio. Esse estrangeiro tinha vindo junto com eles no navio de Pilo para Ítaca e estava hospedado na casa de Pireu, que era um dos rapazes que fazia parte da tripulação do navio de Telêmaco. E enquanto que Telêmaco vai então para a Ágora para chamar Teoclímeno, Penélope vai até o quarto fazer essa promessa de hecatombes para os deuses, como Telêmaco tinha pedido. Telêmaco encontra o estrangeiro Teoclímeno na Ágora, e então convida ele para ir até o palácio, onde ele oferece hospitalidade para Teoclímeno e também um banquete. E depois do banquete oferecido para o estrangeiro Teoclímeno, Penélope mais uma vez pede para Telêmaco como tinha sido a viagem dele até Pilo e até Esparta, e também se ele tinha conseguido descobrir alguma informação sobre o paradeiro de Odisseu. Telêmaco então conta um resumo de como foi essa viagem que a gente acompanhou lá nos cantos 2, 3 e 4 e diz que em Pilo ninguém sabia de informações sobre Odisseu, mas que Nestor tinha enviado o filho dele para acompanhar Telêmaco até Esparta, para ele conversar com Menelau e lá tentar descobrir alguma informação sobre o paradeiro de Odisseu. Em Esparta, então, Menelau tinha contado para Telêmaco que sabia que Odisseu estava na ilha da ninfa Calipso, onde ele estava preso nessa ilha, sem navio para ir embora e sem tripulação. Penélope fica muito comovida com essa informação e o estrangeiro Teoclímeno, que também era adivinho, diz para ela que Telêmaco não sabia de tudo e que na chegada de Teoclímeno em Ítaca ele tinha lido no voo dos pássaros que Odisseu já estava em Ítaca observando a situação e planejando uma vingança contra os pretendentes que tanto irritavam Penélope. Penélope então responde que se essa profecia de Teoclímeno fosse realmente verdadeira, ela daria muitos presentes para ele em agradecimento.
E enquanto que esses três conversavam, os pretendentes estavam na frente do palácio jogando o disco, até que chega uma carga de animais e o pretendente Medonte pede para que os outros pretendentes ajudassem ele a pegar carne, então para que eles fizessem um banquete como eles faziam todos os dias. Os pretendentes então escolhem alguns dos animais e sacrificam e fazem um banquete no palácio de Penélope, e enquanto isso, o porqueiro Eumeu e Odisseu estavam se preparando para ir até a cidade. Eumeu então diz para aquele velhinho mendigo, que na verdade era Odisseu disfarçado, que ele preferia que o velhinho ficasse com ele no campo, porque era perigoso na cidade, as pessoas poderiam maltratar ele por ele ser um mendigo, então ele preferia que ele ficasse no campo, mas que se ele realmente queria tanto assim ir para a cidade, ele levaria. E mesmo com esse perigo de ser maltratado, então na cidade o velhinho insiste que queria ir até lá, pede alguma coisa para servir de cajado durante essa ida até a cidade e então os dois partem até lá. E quando eles chegam na cidade, no ponto em que tinha uma fonte pública, um homem chamado Melântio ofende Eumeu e também o velhinho, que era então Odisseu disfarçado, dizendo que esperava que os pretendentes quebrassem as costas do velhinho. E Melântio lança essas ofensas completamente de graça, sem motivo nenhum, por pura maldade, simplesmente porque Eumeu era um servo e porque o velhinho era um mendigo. E Odisseu, disfarçado então como o velhinho mendigo, não responde nada, mas Eumeu invoca as ninfas das fontes e pede para que elas ajudassem Odisseu a conseguir voltar para casa e acabar com o orgulho de Melântio. Melântio continua ofendendo Eumeu, dizendo que um dia venderia ele como escravo para alguém de alguma terra distante, e também diz que tinha a certeza que Odisseu estava morto, e depois dessa troca de ofensas, Melântio vai embora. Eumeu e o velhinho também seguem o caminho deles e chegam na frente do palácio, onde eles ouviam um barulho de música e também sentiam o cheiro de carne assada. E os dois planejavam entrar no palácio em momentos diferentes, para que os pretendentes não descobrissem que o velhinho mendigo vinha trazido pelo servo Eumeu, para não trazer complicações nem para um e nem para o outro. E Eumeu também orienta o velhinho a ter muito cuidado para ele não ser maltratado pelos pretendentes, como tinha acabado de acontecer na fonte por Melântio. O velhinho comenta que ele achava que era melhor que Eumeu entrasse no palácio primeiro, enquanto que eles estavam ali conversando. Odisseu, então disfarçado, percebe que ali perto dele estava o cachorro Argos, que era então o antigo cão de Odisseu. E o cachorro Argos já estava bem velhinho, com mais de 20 anos, e totalmente mal cuidado, com vários carrapatos, e largado no estrume dos bois e das mulas, o que deixa Odisseu muito triste pelo cachorro. E o cachorro Argos reconhece Odisseu, mesmo com Odisseu disfarçado, e depois de vários anos, e abana o rabinho de leve, quase sem forças, o que deixa Odisseu muito comovido, e Odisseu deixa escapar uma lágrima, que ele logo seca para que Eumeu não visse que ele estava chorando, e não suspeitasse então do disfarce. E Odisseu, disfarçado então como o velhinho, comenta com Eumeu que aquele era um cachorro muito bonito, e Eumeu responde que esse então era o cachorro de Odisseu, que já tinha sido um cachorro ainda mais bonito no passado e era um ótimo caçador, mas que naquele momento ninguém mais cuidava daquele cachorro, levando ele a ficar naquele estado então lastimável. Eumeu então entra no palácio e Odisseu, disfarçado como o velhinho, fica do lado de fora junto com o cachorro Argos, e nesse momento em que Argos e Odisseu estão sozinhos, Argos acaba morrendo, como se ele tivesse esperado todos esses anos pela volta de Odisseu para poder morrer em paz, e essa é, com certeza, uma das cenas mais tristes da Odisseia. E já no palácio, o primeiro a ver Eumeu foi Telêmaco, que faz um sinal para que Eumeu viesse, e Eumeu vai então sentar ao lado de Telêmaco. Um pouco mais tarde entra Odisseu, disfarçado então como o velhinho mendigo, e Telêmaco pede para que Eumeu levasse pão para ele, e também autoriza que o velhinho mendigasse entre os pretendentes.
Os pretendentes começam a dar então as esmolas para aquele velhinho e ao mesmo tempo começam a se perguntar também quem ele era e como ele tinha conseguido entrar no palácio. E Melantio, que era aquele homem lá da fonte e que também era um pretendente, diz que provavelmente o mendigo tinha sido trazido por Eumeu, já que ele tinha visto eles junto na fonte, e acusa então Eumeu de trazer mendigos para o palácio. Essa situação do mendigo deixa o pretendente Antino extremamente irritado e começa então um enorme bate-boca entre Antino, Eumeu e o velhinho. E essa irritação de Antino revela toda a hipocrisia dele, já que ele consumia os recursos da família de Odisseu há vários anos, mesmo sabendo que ele não era benquisto, e quando chega então um pobre velhinho para mendigar, ele quer negar a esmola, alegando que isso consumiria ainda mais os recursos da família de Odisseu, sendo que ele então consumia também esses recursos há vários anos. E a discussão entre Antino e o velhinho chega num nível tão grave que Antino fica extremamente irritado e atira um banco contra ele, que acaba acertando o velhinho no ombro, que fica parado e não revida. Odisseu, que era então o velhinho disfarçado, fica bastante firme, mesmo tendo levado aquela pancada bastante forte, e diz que se os deuses realmente protegiam os mendigos, certamente Antino morreria. Antino então responde que o velhinho deveria comer quieto ou ele seria arrastado para fora do palácio e feito em pedaços, e os outros pretendentes reprovam essa fala extremamente grosseira e violenta de Antino e alertam ele de que às vezes os deuses se disfarçavam como mendigos para testar o caráter dos homens. E enquanto eles discutiam, Penélope fica sabendo que Antino tinha sido muito maldoso com o mendigo e fica irritada com essa situação de maldade que tinha acontecido no palácio, e também pede para que Eumeu trouxesse o velhinho até ela para que ele dissesse se tinha alguma informação sobre o paradeiro de Odisseu ou não. Eumeu vai então chamar o velhinho e diz que ele deveria ir até Penélope, e o velhinho diz que ele tinha sim várias informações sobre o paradeiro de Odisseu, mas que preferia conversar com Penélope em outro momento, porque ele tinha medo de uma possível reação violenta dos pretendentes caso ele fosse visto com Penélope, já que os pretendentes já tinham demonstrado a sua maldade naquele momento, né? Inclusive o velhinho tinha levado um banco no ombro, então ele temia que a situação de violência no palácio escalonasse ainda mais caso ele fosse visto então com Penélope. Eumeu vai então novamente até Penélope, dizendo que o velhinho queria conversar em outro momento, e Penélope fica um pouco irritada, porque ela tinha pressa, e diz que aquele velhinho era bastante vaidoso. Mas Eumeu então diz que aquilo não era uma questão de vaidade, e sim de segurança, e Penélope reconhece a prudência daquele velhinho mendigo em pensar na segurança deles. Eumeu então deixa Penélope e vai até Telêmaco para dizer que ele estava indo para casa para tratar os porcos, mas Telêmaco insiste que ele ficasse mais um pouco e fosse embora então mais tarde, e também pede para que Eumeu voltasse para o palácio no dia seguinte. Eumeu acaba aceitando o convite de Telêmaco e fica para comer, e volta então para a casa dele no final da tarde, e assim termina o canto 17. Esse então foi o vídeo de hoje, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, e a gente se vê de novo então no vídeo do canto 18. Um abraço e até lá!